conhecimento e tiver roda de conhecimento, o jardim dentre os jardins do paraíso. Rodas como essa, o profeta Muhammad falou assim, que os anjos, um grupo de anjos, vendo o mundo inteiro, o planeta Terra. Quando eles entender, roda de conhecimento, anjos descem, alaihi wasallam. Por isso, de extrema importância, o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre o comportamento da niyya. O que é niyya? A intenção. O comportamento da intenção. O verdadeiro muçulmano, ele acredita nas adorações que ele for fazer. Ele tem que colocar e renovar a sua intenção. De acordo com a tua intenção, a tua obra irá refletir. Por isso devemos entender, quando Deus, o único todo-poderoso, obrigou nós, seres humanos, adoradores de Deus, muçulmanos, a intencionar tudo que a gente for fazer. E onde que está a intenção? Onde ela se encontra? No coração. E quem conhece o coração? Deus, o único, todo-poderoso. Ninguém sabe o que eu intenciono. Por isso que Deus colocou no Alcorão assim: "Umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin." Deus diz: e eu não recomendo, exceto para que adorem a Deus com sinceridade plena dentro da religião. Sinceridade plena dentro da religião significa com a intenção sincera. Com a intenção sincera. Adorem a Deus com a intenção única para o único Deus. Adorem a Deus para que adorem a Deus com sinceridade plena em vossa religião. Não adianta adorar a Deus de qualquer jeito. Adora a Deus com um objetivo exclusivo, com a intenção exclusiva. E a intenção exclusiva é saber, para mim, entender que Deus legislou no Alcorão, escrito sobre jurisprudência, sobre biografia, sobre peregrinação, sobre lidunia, alcamaca, vai depender daquilo que eu intencionar. Sair de um lugar para o outro. Migrar. Agora, quem migrar, intencionar, sem ser Deus, e não desejar o mensageiro de Deus, para conquistar algo na vida mundana, uma posição ou um casamento, a sua imigração será por aqui, com pessoas da minha religião, para eu poder praticar a minha religião, para eu poder respirar, sobe até Deus, e você terá sucesso naquilo. Caso o emigre apenas para conquistar algo, você vai apenas conseguir isso que você intencionou. Mas você não vai conseguir a satisfação plena de Deus. Entendeu? Então, sempre quando for emigrar ou fazer qualquer coisa, intenciona agradar o seu Criador antes de agradar a cor, não a criatura. Entendeu? Então, esse dito deve andar com todo muçulmano a todo momento, em todos os lugares. Ele é simples de lugares. A sua intenção será pela causa de Deus e o seu mensageiro. Quem intencionar emigrar por conquistar essa vida, ou algo da vida mundana, ou um casamento, aquela pessoa que fazer uma coisa, praticar uma obra, e essa obra não estiver de acordo
com aquilo que eu trouxe, o que ele trouxe? O Alcorão. Se a minha ação não estiver de acordo com o Alcorão ou a Sunna, essa obra será rejeitada de imediato. Deus não aceitará. Então tudo isso significa o quê? A intenção tem que estar de acordo com Deus, mas não basta intencionar Deus. Aquilo que eu estou praticando tem que estar conforme o Alcorão e a Sunna, com conhecimento. Eu não posso praticar algo por ignorância. Por exemplo, eu vou rezar, e nós rezamos agora que reza. Salat al-Isha. Quantas rakah são? 4. Eu vou rezar com sinceridade para Deus, mas eu quero me aproximar mais de Deus. Eu não vou fazer 4. Vou fazer 5 para ficar mais próximo de Deus. É aceito? Não. Hã? Por que não é aceito? Porque 5 aos 4 é o mandamento de Deus. Porque 4 está conforme a Sunna. Está conforme os mandamentos, a legislação. Eu inovei algo. Então não é aceito. Mas a minha intenção é sincera. Não basta ter sinceridade. Tem que ter sinceridade e eu tenho que ter conhecimento para fazer igual. Entendeu? E tem um outro dito que eles falam que é o princípio junto. Esse, 2, dito que eu falei agora. E qual que é o outro? O profeta falou, sallam, min husni islam al-mar'i tarku malayani. Ele falou assim, ó. Min husni. O que é Hassan? Hã? Belo. Ihsan. Benfeitoria. Virtude. Ele falou, min husni islam. O mais belo do Islã para a pessoa, a coisa mais bela do Islã, da religião, para a pessoa, é deixar de lado aquilo que não compete a ti, ou aquilo que não é de teu interesse. O que significa esse dito? O que você entende com isso? O que você entende com esse dito? Quem entendeu? Ninguém entendeu esse dito? Isso. Eu não vou me intrometer naquilo que não me diz respeito. Eu não vou vasculhar onde eu não posso. Entendeu? Eu não vou xeretar onde não se deve. Eu vou respeitar as pessoas e os limites delas e as coisas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu não vou ficar me intrometendo naquilo que não compete a mim. 3 ditos que eu vou colocar sempre como princípio básico da religião. Poxa, mas se for alguma coisa que comprometa a segurança de alguém... Aí te diz respeito. Aí é outra coisa. Mas se eu vou comprar um carro, você chega até mim e fala, não, esse carro é feio, compra outro. Não, esse carro eu não gostei. Isso é desrespeito a ti? Não. Mas hoje está cheio de gente que vai e se mete. Se eu vou comprar um quadro e colocar dentro da minha casa, você fala, não, não põe esse quadro. Agora você pode falar, com prudência, se eu comprei um quadro de uma imagem que as pessoas adoram, eu vou pôr na minha casa. Aí se você tiver um conhecimento, uma prudência de saber falar comigo que isso que eu vou fazer é idolatria, aí você deve falar comigo. Porque o profeta falou, sallam. Não, Deus falou no Alcorão Sagrado, Kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil maruf wa tanhauna 'anil munkar. Vocês são a melhor nação que surgiu para a humanidade, a última nação, a nação do último profeta, recomendar o bem e proibir o mal. No dito do profeta ele falou o quê? Todos devem recomendar o bem e proibir o mal. Nem se for com a mão. Se não consegue, com a língua. Se não consegue, com o coração. E esse é o ponto mais fraco da fé. Como que eu mudo com a mão? Com a mão é algo que eu tenho autoridade para mudar com a mão. Entendeu? Que é os princípios básicos da religião.
Inama al-amal biniyat. Certamente as obras dependem das intenções. Min husni, o outro é man ahdasa fi amri hada, falaysa minhu. Quem praticar algo que não faz parte da minha conduta, não faz parte do Islã, essa coisa será rejeitada. E o outro, min husni Islam. A coisa mais bela da religião é deixar de lado aquilo que não compete a ti. 3 ditos que é o princípios básicos da religião que devem andar conosco a todo momento. Entendeu? E isso faz a tua intenção ser sincera. E tem aquele outro dito que mostra que a intenção é o que vale sempre. Qual dito que é? Muitos aqui sabem. Se eu falar, vocês podem completar. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa amalikum. Certamente Deus Todo-Poderoso não olha para vossas aparências, nem para vossas obras. Deus não olha para a aparência, nem para a aparência, nem para a... E sim, Ele olha para vossos corações e obras. O que quer dizer isso? Quem entendeu? Fala, explica, pai. Deus não olha para a aparência. Deus não está preocupado se você é alto, baixo, branco ou preto. Ele não olha para a sua riqueza, não olha se você tem carro ou bicicleta, tem dinheiro ou não tem, rico ou pobre. Ele olha para vossos corações, o que está aqui dentro. Qual que é a tua intenção? Por que você veio para a mesquita? Por que você é muçulmano? Ele olha para a tua obra, o que você fez. Se a tua obra reflete naquilo que você intencionou. Entendeu? É isso que vale para Deus. Então, todos os dias, o melhor para nós, o que é? Renovar a intenção. Porque o profeta falou assim: Jaddidu niyatikum. Renovem vossa intenção. Aí perguntaram para ele: como? Aí o que ele respondeu? Qulu la ilaha illallah. Digam com sinceridade, ou seja, digam, não há divindade digna de adoração exceto Deus. Se você falar sempre, constantemente isso, independente do que você está fazendo, a tua intenção naquilo que você for fazer, para que ele agradar a Deus. Na escola, direto com Deus. O profeta Musa, Moisés, alayhi salam. Ele falou: ó Senhor meu, me dê algo, uma recordação que eu posso ficar direto conectado contigo. Eu quero algo especial. Então Deus falou para ele: ó Musa, diga la ilaha illallah. Não há divindade digna de adoração exceto Deus. Aí ele falou: ó Deus, la ilaha illallah. Muitos dentre os seus servos repetem sempre isso. Eu quero algo mais exclusivo entre eu e o Senhor. Aí Deus falou para ele: ó Musa, saiba, se você colocar o la ilaha illallah numa bandeja da balança, de um lado, e do outro, na outra bandeja você coloca tudo, essa vida e o que tem nela, e o que está nos céus e na terra, o que vai pesar mais? O la ilaha illallah. Entendeu? Então, ó Senhor, que controla, katabat lahu hasana kamilan. Olha o que o profeta falou: aquela pessoa que intencionar, ele é verdadeiro na intenção, praticar uma grande ação, uma ação boa. Eu quero fazer hoje uma grande ação para alcançar a satisfação do meu Senhor.
Você intencionou, por exemplo, qual que é uma ação boa? Acordar para rezar o Fajr. Não é isso? Uma ação boa. Eu quero fazer isso. Então eu intenciono, eu coloco os meios para tal. Só que eu não consegui. Eu fiz de tudo para isso, mas não consegui. E na mesquita no Fajr, Deus vai colocar para mim, escrever, como se eu tivesse acordado e ido. Eu vou fazer de tudo para construir uma mesquita. Mas todos os meios que eu fiz, não consegui. Deus vai me dar como eu tivesse construído. A intenção é intencionar e fazer os meios. Se você não conseguiu, Deus sabe melhor, mas vai ganhar a recompensa. Você entendeu? Da mesma maneira, se eu intencionar praticar o mal, algo ruim, eu não vou rezar. Mas chega no final, eu vou lá e rezo. Eu não coloquei em prática o mal. Então Deus dá para mim uma ação boa. Poxa, mas se a pessoa não estava com vontade de rezar e rezou, é como se fosse. Porque daí a intenção. Você vai rezar porque você tem vontade. A intenção dela não era rezar. Deus sabe a sua intenção. Mas eu falo, ó, eu não vou. Depois eu mudo. Entendeu? Intencionou o mal e fez o bem. Por exemplo, eu vou fazer de tudo hoje para passar a rasteira no Moisés e roubar ele. Enganar. Aí chega no final, eu me arrependo e não faço isso. E te recomendo o melhor. E te oriento o caminho certo. Deus coloca uma ação para mim e apaga aquilo que estava dentro do meu coração. Você entendeu? Então sempre eu devo intencionar o quê? A melhor coisa. Compreendeu? Intenção é o que vale. E tem vários ditos que falam aqui da intenção. Para não prolongar, eu vou colocar um único dito aqui para ficar dentro da gente. Olha o que o profeta falou uma vez. Ó. Certamente, em Medina, o que é Medina? A cidade onde ele vivia. Medina significa cidade. Medina al-Nabawiya significa cidade do profeta. Medina al-Munawwara, cidade iluminada. É onde o profeta imigrou, de Meca para Medina. O profeta falou assim, certamente em Medina existe um povo que tudo que a gente fazer, e o profeta estava com um exército, foi para uma expedição. Mas tem um povo que não foi com ele. Ele falou para esse exército, tudo que a gente fazer de bom, aquele povo que ficou e não nos acompanhou, eles vão ganhar igual se tivesse com a gente aqui nesse momento. Perguntaram, por quê? E eles estão ali, ó profeta. O profeta falou, porque eles intencionaram sair conosco. No entanto, a doença que atingiu eles e os familiares dele proibiram eles de estar conosco. Então, pela intenção que eles tiveram, é o mesmo que eles estivessem aqui com a gente. O que você tem disso? O que você entendeu? Eu saio, eu intenciono sair no caminho de Deus, mas eu fico doente. Ou tem alguma coisa que me impediu de sair. Cuidar da família? Alguma coisa me impediu. E o grupo saiu. Deus vai colocar tudo que aquele grupo fazer, eu vou ganhar junto com eles. Por isso que a intenção é importante. Uma vez, um grande homem, conhecido como Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid foi um dos grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele foi apelidado como Saifullah. O que é Saif? Espada. Allah, espada de Deus.
espada de Allah. Todos os combates, junto com o profeta, ele participou. Até um combate que o profeta participou, ele participou de um combate contra o profeta, que é a Batalha de Uhud. Antes de ele se tornar muçulmano. E essa Batalha de Uhud, os muçulmanos não obtiveram sucesso. E uma das prudências disso, como ele foi apelidado de espada de Deus, a espada de Deus nunca perde. Entendeu? E ele era um grande estrategista de guerra, um grande coronel, comandante. Ele foi em várias expedições como comandante, como líder. Só que ele sempre intencionava, falava, eu quero morrer no combate, ser um mártir. E os mártires, eles são, junto com os profetas e mensageiros, são aquelas pessoas, ou aquele grupo de pessoas, que Deus vai fazer eles passar no dia do final, sem pergunta, sem interrogá-los, sem nada. Ele intencionava sempre isso. Deus não fez ele morrer num combate. Ele morreu em cima da sua cama, na sua casa. Muitos estudiosos falam, pelos relatos do profeta, que Deus provavelmente fez ele alcançar a intenção. Ele queria sempre estar, mas uma enfermidade proibiu ele de fazer isso. A intenção, se for boa, você vai ter frutos. Falamos na aula passada isso. Vocês lembram que eu falei do livro O Jardim dos Virtuosos? Foi escrito por Imam An-Nawawi Zakaria, que ele escreveu em árabe, na Síria, que hoje tem em português, chinês, inglês, espanhol. Geralmente, a maioria das casas muçulmanas tem esse livro e não muçulmanas também. Isso é a intenção. Ele teve a intenção. E Deus deu para ele. Fez o livro chegar no mundo. Compreendeu? Então, intenciona algo correto e sincero para Deus, com conhecimento, que esteja de acordo com o Corão e a Sunna, é garantido que a tua intenção vai ter frutos, sucesso pleno nessa vida mundana e na outra. Que Deus faça de nós verdadeiros servos e intencionar a intenção plena e sincera para Ele. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair, wa sallallahu alayhi wa sallam. Agora eu deixo aberto para vocês entrarem. Quer falar? Poxa, a intenção ali, a parte que tu fala que tipo, a gente vai receber de acordo com a nossa intenção, mas também pode ocorrer de eu sair e brigar por causa de dinheiro, se for. E eu não receber o dinheiro também, pode acontecer, né? Não significa que eu vou ter Você saiu por causa de dinheiro. Isso. Intencionou. Isso. Entendeu? E arrumar um Você trabalho. foi sincero, você quer trabalhar para sustentar a sua família, para se sustentar, para pegar algo lícito e ficar longe do ilícito. Entendeu? Se você é verdadeiro nessa intenção, Deus vai colocar para você. Deus não vai te abandonar. Às vezes vai ter alguns obstáculos, entendeu? Provavelmente, conforme as minhas ações, pode ter alguns obstáculos, entendeu? Mas quanto mais obstáculo, às vezes, pode ser que Deus está colocando algo melhor ali na frente para mim. Entendeu? Existem relatos verdadeiros. Não é nem da época do profeta. É da época de alguns virtuosos, sábios, eruditos que escreveram vários livros. Eles falavam que colocou um relato que teve, acho que na Arábia Saudita, que foi no Qatar. O rapaz, ele saiu. Antes de lembrar desse rapaz, vou lembrar do próprio, na época do profeta, vai. O profeta Muhammad, uma vez ele chegou na mesquita por volta depois da oração do Dohr, e era verão. Depois de rezar o Dohr, ninguém saía, porque era deserto naquela época, a região da Arábia, tá?
E naquele momento o sol estava muito forte. Ninguém tinha costume de sair para fora. E até hoje, as pessoas, não é deserto assim, tem civilização mais do que antes, mas até hoje continua assim, fica embaixo do ar-condicionado. Mas lá, ninguém saía nesse horário. Aí o profeta olhou na mesquita o companheiro chamado Omar ibn Khattab, que foi o seu segundo sucessor depois. Perguntou para ele: o que está fazendo aqui, Omar? E ele estava ali rezando e suplicando para Deus. O Omar falou: profeta, eu saí por um único objetivo, que eu não aguento de tanta fome que eu estou passando. Não demorou muito, ele tinha encontrado outro companheiro, que foi o primeiro sucessor, Abu Bakr as-Sadiq. Tinha saído de casa pelo mesmo motivo. O profeta, quando viu os dois ali, suplicando, ele pegou na mão dos dois e foi para a casa de um homem chamado Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari foi aquele homem que recebeu o profeta quando ele migrou de Meca para Medina. Foi na casa dele que o profeta ficou hospedado, que a camela do profeta sentou. Entendeu? E foi muito generoso com o profeta. E tudo que o profeta pedia, ele nunca negava. Ele era uma das pessoas que estava melhor economicamente naquela região. Quando ele chegou ali na casa, e o profeta falou com ele: você tinha alguma coisa para alimentar os seus companheiros? De imediato ele foi ali, no rebanho que ele tinha, e abateu um cordeiro. E preparou, ou assou, preparou a carne para alimentar aqueles companheiros. E de imediato foi ali, era verão. E no verão dá o quê? Tâmaras. Pegou tâmaras frescas e alimentou os companheiros do profeta. Entendeu? Essa atitude, o profeta ficou feliz com ele. E isso os sábios falam que foi a intenção. Eles saíram da mesquita com a intenção de comer. Eles eram virtuosos e Allah deu para eles a comida. Entendeu? Aí depois, como eu falei, um dos sábios diz, tem vários relatos, que um homem era viajante. Ele estava na mesquita para rezar com um grupo. Ele rezou e ficou muito tempo ali. Depois que acabou a reza em congregação, o homem ficou ali ajoelhado, pedindo, chorando, pedindo, chorando, pedindo, chorando. E esse sheikh chegou perto dele e falou para conhecer ele. E queria saber a necessidade dele. Entendeu? Aí o sheikh falou que Deus oriente você e faça. Ele falou que ele estava precisando porque ele saiu em viagem e ele estava com uma dívida enorme. E os cobradores estavam cobrando ele. Ele precisava, hoje, nesse exato momento, pagar aquelas dívidas. E arrumar dinheiro, não vai conseguir voltar se não conseguir essa quantia. Então o chefe daquela região suplicou, pediu a Deus, falou que Deus facilite. E saiu, e o homem continua ali na mesquita. E eles se encontraram, esse chefe encontrou com um grande empresário da região, tinha chegado como visitante na casa desse imam da mesquita. Entendeu? Resumindo, assim que esse grande comerciante chegou, o sheikh lembrou daquele endividado que estava na mesquita. Falou com esse comerciante, foi com ele, apresentou para ele, e aquele comerciante teve o alívio. Entendeu? Ele fez por onde? Suplicou, é lógico. Eu não vou agora qualquer coisinha, vou falar, não, eu peço para Deus. Você vai fazer por onde também, lógico. Você vai pedir para Deus, mas a sua convicção tem que estar forte. Se a sua convicção não está forte com Deus, aí não adianta. O próprio profeta falou, a sura al-Fatiha é a sura da cura. Os sábios falam, se você lê e você não está tendo a cura, é porque você não está com convicção, com a fé verdadeira. Entendeu? Você tem que recitar al-Fatiha, Ayatul Kursi, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq,
Qul a'udhu bi rabbin nas com convicção. Se você não faz com convicção, não adianta. Entendeu? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Entendeu?